Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus seja sobre você, seja sobre nós. Mesmo com toda a distância, perseveramos em unidade no mesmo Espírito, buscando ao Senhor. Amém? Antes de nós ministrarmos a palavra e sermos ministrados pela palavra de Deus, eu creio que Deus pode nos alimentar nessa noite, pode nos fortalecer para esses dias tão conturbados que nós estamos vivendo. Antes disso, quero te dar alguns recados. Como você sabe, nossos cultos estão funcionando pelas mídias sociais. Você tem recebido devocionais. Temos o nosso culto na quarta, nossa escola dominical no domingo, e nosso culto de celebração. Nós ainda mantemos a quarentena, esperando algumas direções, algumas diretrizes e a boa mão de Deus sobre a terra, para que esse momento difícil que nós estamos passando no mundo inteiro possa durar pouco tempo e logo nós possamos estar juntos, congregando presencialmente, de forma presente, eu e você enquanto igreja. Querido, nós continuamos funcionando enquanto igreja, a igreja ainda tem as suas despesas, os seus valores, é uma preocupação da região, é uma preocupação nossa, porque, querendo ou não, ainda necessitamos pagar algumas despesas, subsídios, tudo aquilo que nós precisamos, e tudo vem dos dízimos e ofertas. São valores que mantêm a obra do Senhor, como assim nós aprendemos nas Escrituras. Então, querido, você já deve ter acesso. Se não tiver, pode me procurar ou procurar o Dani para ter um número de conta. Eu quero te estimular a continuar adorando a Deus com seus dízimos e ofertas. Eu quero pegar nesse momento e orar pelos dízimos e ofertas que no nome de Jesus serão transferidos, depositados, e assim nós poderemos arcar com as despesas que nós temos ainda enquanto igreja. E logo poderemos estar juntos de novo. Amém? Pai, eu quero orar, quero consagrar todo dízimo, toda oferta alçada, todo valor que tem sido depositado, pela fidelidade do Senhor às nossas vidas. Deus, nós te louvamos. Nós sabemos que o dízimo é uma forma de nós adorarmos ao Senhor, reconhecermos o seu senhorio, que o Senhor possa despertar o nosso coração a ser fiel ao Senhor mesmo diante das crises que estamos vivendo. O Senhor possa continuar a nos direcionar a viver os princípios e os valores do Senhor. Pai, abençoa cada irmão, o Senhor sabe, há uma preocupação financeira sobre as casas, mas nós queremos, Senhor, continuar, perseverar, nós queremos continuar confiando que o Senhor é a nossa provisão. Pai, o reino dos céus não está em crise, e nós te damos graça por isso. Consagramos dízimos e ofertas no nome de Jesus. Oramos pelas nossas crianças, oramos para que elas também possam ter um tempo da paciência, amor, cuidado, zelo, ensino aos pais nesse tempo de quarentena. Deus, que nós possamos ser instrumentos do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Pai, agora nesse momento de palavra, nesse momento onde nós nos alimentaremos da Tua palavra, o Senhor possa ministrar a boa semente sobre o nosso coração, e que nós possamos ser terra fértil, que através da Tua palavra nós venhamos a colher frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá, vamos ouvir um pouquinho o que Deus tem para falar conosco. Nós temos tentado entender algumas palavras específicas para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu sei que no seu coração, no meu coração, no coração de todo mundo, até de quem não é cristão, anda-se a preocupação, a ansiedade, os pensamentos a respeito do que virão nos próximos dias, como vai ser a economia, como que vai ficar os nossos filhos em relação à escola, como que vai ficar a saúde. Tudo isso tem passado, e parece que o momento ele foi justamente propício para que a gente pensasse nas coisas simples da vida e também começasse a dar valor nelas. Fomos ministrados na última célula sobre os valores que nós precisamos diante desse caos que nós estamos vivendo, aquilo que nós precisamos valorizar. Falei para você também no último domingo sobre o processo na tribulação, o processo que nós precisamos ter de perseverança diante da tribulação, de experiência, até que ponto seja gerado em nós a esperança da parte de Deus. Querido, eu creio que Deus ele é poderoso para falar. Nesses dias nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando nas mínimas coisas. Desde sentar com o meu filho no sofá e ouvi-lo, desde olhar um pássaro, desde olharmos as coisas simples, coisas pequenas têm nos feito falta.
E nós precisamos aprender o valor da vida. Mas nós precisamos também entender e compreender como reagir diante de tudo isso que está acontecendo. Tenho certeza que na sua cabeça surgem vários pontos de interrogações relacionados à nossa fé. Como nós vamos nos portar se tudo isso virasse um caos? Como nós vamos nos portar se essa enfermidade bater a porta? Como vamos nos portar se os nossos recursos financeiros, talvez para alguém que o trabalho teve que parar, ou alguém que teve que, de alguma forma, está sendo impedido de trabalhar por causa do Covid-19 aí, do coronavírus? Como nós vamos corresponder a esse momento? Eu tenho certeza que no meu e no seu coração surgiu várias perguntas. E eu, pensando em que ministrar hoje, tentando entender de Deus qual era a palavra para nós hoje, uma pequena palavra surgiu ao meu coração. E é a palavra permanecer. Permanecer. Eu me lembro do pastor Amarildo, um pastor de Uberlândia, pastor da Veridiana, e ele tinha certa descrição para os dias maus. Ele falava o seguinte para a Veridiana: filha, nos dias de tempestades, nos dias conturbados, nos dias onde tudo está revirando, não é dia de tomar decisões. É dia de se agarrar a um lugar e ficar esperando a tempestade passar. Porque quando a tempestade passar, você terá clareza do que decidir diante de tudo que tem que ser feito. Sabe por quê, querido? Quando nós estamos em um momento de tempestade, de tribulação, um momento difícil como nós estamos vivendo, nós não conseguimos ouvir às vezes a voz de Deus como deveríamos, né? Tudo conturbado, muitas vozes, o governo fala uma coisa, a saúde fala outra, para fora do Brasil fala outra, e na mesma hora, muitas vozes. Não é momento de tomar decisão, mas há princípios que nos fazem passar pelos dias maus. E a palavra que nós precisamos hoje é permanecer. Abra comigo a sua Bíblia, livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Pega a sua Bíblia aí, abra ela comigo. Nós estamos em um tempo de culto. Nós precisamos nos alimentar do que Deus tem para nós. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Agora pula lá para o versículo de número 14, no mesmo capítulo de número 3. E aqui ele descreve, o texto descreve a realidade. A realidade, aqui é uma carta pastoral escrita ao jovem pastor Timóteo, descreve a realidade dos últimos dias, o caos, a postura das pessoas, de tudo aquilo que seria real nos últimos dias. E aí ele, dentro desse contexto, o escritor aqui, possivelmente Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, declara: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Querido, diante do contexto que Paulo está escrevendo a Timóteo, diante da realidade que é também real para nós aqui, essa realidade onde o homem é amante de si mesmo, onde há muita ganância, violência, tristeza, diante dos dias difíceis que Paulo está dizendo aqui, ele dá uma mensagem: tu, porém, Timóteo, permanece no que você já aprendeu, permanece na fé que você já absorveu. Desde criança você foi instruído nas sagradas escrituras. Quando eu falo para você, querido, que nos dias maus nós precisamos permanecer, você pode pensar: permanecer em quê? E o que eu quero declarar é 3 princípios que você precisa permanecer nesses dias maus. O primeiro princípio é o princípio da fé. Paulo toca aqui, e nós vamos ver no livro de Atos, capítulo de número 14. Paulo, após ser apedrejado, ele instrui os discípulos a permanecer firme na fé. Lá em Atos ele também está passando um momento difícil de aflição, e ao passar por uma quase morte, ele instrui os seus discípulos, Atos capítulo 14, versículo de número 22, a permanecer firme na fé. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, da inconstância do mundo, das muitas falas, eu e você precisamos permanecer naquilo que nós já caminhamos, naquilo que já aprendemos da nossa fé, do nosso Senhor. Fé é a certeza daquilo que se espera mesmo quando não se vê. Hebreus capítulo 11 vai dizer isso. Meu irmão, minha irmã, você precisa permanecer na fé que alcançou o seu coração. E essa fé é que nos dará provisão para passar os dias maus. O primeiro princípio de permanência é a nossa fé. Permaneça na fé. O segundo princípio que eu quero tratar com você é o que também Timóteo está recebendo como instrução. Permaneça na palavra de Deus. Permaneça na sabedoria que tem na palavra de Deus. Permaneça nos ensinamentos, nos mandamentos, nos valores morais, éticos e espirituais que as Escrituras nos ensinam. Permaneça na palavra. Salmo de número 119, versículo de número 105, vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para os pés, ela ilumina os nossos caminhos. Se nós precisamos andar nesse dia de trevas e escuridão, é a palavra de Deus que vai nos conduzir a um caminho certeiro. Você quer entender quais são as respostas? Você quer entender o que está acontecendo? Você quer entender como deve se portar? Permaneça na palavra diariamente. Se você permanece na fé, a fé vai te instruir que você precisa da palavra de Deus. Nesses dias maus nós precisamos nos debruçar sobre a Bíblia e compreender o que está acontecendo. Absorver os seus princípios e valores. É a palavra de Deus que vai nos fortalecer, que vai nos dar ainda a oportunidade de continuar caminhando, porque por mais que esteja em trevas, a palavra de Deus é luz para nós, é luz. Permaneça na palavra. Terceiro princípio que nós precisamos entender é que se nós não permanecermos ligados em Jesus, ligados a Jesus, enxertados a exemplo de que João vai dizer no capítulo de número 5, o próprio Jesus no livro de João vai dizer: vocês precisam permanecer em mim, porque sem mim vocês não podem dar frutos. O ramo retirado da videira, ele seca. Querido, nós não estamos congregando no templo, está difícil, os dias, a instabilidade do